Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu quero falar com você sobre falsas doutrinas, sobre falsas religiões, seitas, dentre as quais a congregação cristã no Brasil é a principal delas. Eu quero citar duas características que você não pode deixar de perceber, que você só não percebe se você não enxergar mesmo sobre essas falsas religiões. É que eu quero citar hoje a congregação cristã no Brasil. Digo com toda a convicção de que não é uma igreja evangélica, é uma seita religiosa, tá? E Apocalipse capítulo 2 diz assim: mais umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15. Queridos, o que é isso? A doutrina de Balaão é uma falsa doutrina. Se você comparar a doutrina dos nicolaítas, que era uma seita que espalhava heresia, a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel é a mesma coisa. É espírito de enganação. E o que tem na congregação cristã que você precisa discernir, que é uma característica de uma seita, de uma falsa doutrina, de um espírito de enganação? O que tem lá disso aí? Primeiro é o espírito de adivinhação. A pregação da palavra, ela não é cristocentricamente voltada para a Bíblia. Ela é voltada para o homem por conta do espírito de adivinhação. Eles tentam adivinhar aquilo que você está vivendo ou passando. Por exemplo, Deus manda eu te dizer que essa prova que você está passando vai chegar ao fim hoje. Entende isso? Essa prova que você está passando, todo mundo passa a prova. Às vezes você está tão provado, tão lutado, sabe? Perdeu um parente, perdeu alguém da família, e aí o sujeito prega uma palavra dessa, você fica... é comigo isso aí. Mas, irmãos, é tudo mentira, é tudo espírito de adivinhação. Paulo repreendeu um espírito de adivinhação em Atos 16. Então, a grande característica na CCB de espírito de enganação é a adivinhação. Eles têm o hábito de falar, olha, Deus mandou dizer, Deus mandou falar, e Deus nunca mandou falar nada, Deus nunca mandou dizer nada. Porque tudo que Deus manda dizer e tudo que Deus fala tem embasamento bíblico, tem que vir para a Bíblia. A palavra de Deus, o que você tem em revelação, o que Deus te revela, Ele te traz para a Bíblia. Deus tem sim uma intimidade com o homem, mas a maior parte das revelações Ele traz para a Bíblia. Tudo na congregação, todo o fundamento, toda a doutrina foi baseado em revelação e pouquíssima coisa baseada em Bíblia. Por quê? Para enganar. Parece Bíblia, parece a palavra de Deus, mas está enganando. Parece certo, mas está errado. Parece bonito, mas é feio. Parece perfeito, mas não é perfeito, é imperfeito. Então a primeira grande característica é o espírito de adivinhação. Eu tento adivinhar o que você está passando. Eu tento adivinhar o que você está vivendo e prego que Deus vai transformar a sua vida. Prego sobre você, não sobre Jesus. E isso aqui se trata disso aqui, isso que eu estou falando se trata de Apocalipse 2, 14, 15 e 16. Capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. A doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que é a mesma doutrina de Jezabel, espírito de enganação, tá bom? A segunda é a salvação por obras e não pela graça. Efésios 2 diz o seguinte: porque 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai se salvar pelo que faz, vai ser salvado pela misericórdia, pela graça. Você tem fé
em Jesus Cristo, Ele vai te salvar por essa bondade dele. Agora, quando você tem fé em Jesus Cristo, aceita Jesus, mas você tem que ser condicionado a algumas regras para você caminhar, virou heresia. Não, para você ser salvo, você tem que servir a Jesus, você tem que aceitar o batismo, crer na morte de Cristo na cruz, e você tem que usar saia até você morrer. Você não pode usar outra roupa, a não ser saia e vestido. Heresia. Não, você é homem, então você tem que usar calça até os pés e terno. Você não pode usar bermuda, você não pode usar camisa regata. Heresia. Tá entendendo, irmão? Você não pode ter barba. Heresia. Tudo que tira a sua liberdade e que interfere no seu poder de escolha e decisão é heresia. Tudo que tenta te controlar o teu andar, o teu vestir, tenta doutrinar você que não seja baseado na palavra de Deus, é heresia. Isso é característico da congregação. O Espírito Santo me elegeu para falar isso a você. Então estou deixando aqui esse vídeo. Depois eu vou fazer outros vídeos com mais, abrindo o teu olho sobre essa grande seita, esse grande engano. Eu estive lá. Eu tenho autoridade para falar disso, porque eu conheço bem, eu estive lá, eu saí de lá. E o Espírito Santo me tirou de lá e me mostrou tudo isso. Então deixa aqui esse pequeno conselho, inspirado pelo Espírito Santo. Ore a Deus, busque a Deus, irmão. Não fica sendo enganado, tá bom? Não fica sendo enganado. Pede a Deus para Ele te libertar desse engano. Fica na paz.